Olá, boa tarde. Eu sou Erlane Mendes, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Polo de Castelo do Piauí, da Universidade Aberta do Piauí, através do SEAD, que é a Educação à Distância, e estou no 6º período desse curso. No momento, nós estamos também, entre as muitas disciplinas, pagando a disciplina de Anatomia e Morfologia das Fanerógamas. E dentro dessa disciplina foi proposto para a turma uma apresentação de um seminário, onde a gente pudesse fazer, dentro dos grupos que foram divididos, o estudo daquilo que foi proposto. E a parte que foi sorteada e que eu pude pegar é a fecundação e o desenvolvimento embrionário dos frutos. Então, eu gostaria primeiramente de pedir desculpa, eu não consegui utilizar os slides que eu produzi, dentro dessa gravação, mas vou estar aqui utilizando deles para que eu possa estar repassando através desse vídeo as informações das quais eu pude entender. Então, dizer primeiramente que o que é esse fruto, dentro dessas espécies. Dizer que o fruto ele é a estrutura carnosa das plantas angiospermas, que se desenvolve a partir do ovário desenvolvido da flor e com sementes maduras. Então, dentro da parte anatômica, onde a gente pode estudar a flor, que vai gerar o fruto, a gente consegue visualizar como que isso acontece. Ele surge após a polinização e fecundação da oosfera, estimulados por hormônios vegetais liberados pelo embrião contido na semente, e o ovário sofre a hipertrofia e converte-se em fruto, ou seja, vai haver ali dentro daquele ovário o crescimento do próprio fruto. O fruto começa no ovário que é contido lá na flor. Então, a fecundação dos frutos ocorre somente nas angiospermas, por ser uma característica evolutiva exclusiva deste grupo, derivando da proteção e dispersão eficiente das suas sementes. Então, não existe o fruto em outras espécies, é uma espécie que só acontece dentro das angiospermas, que a produção do fruto. Após a fecundação da flor, o ovário da angiosperma ele cresce e se transforma no fruto, servindo para abrigar a semente e auxiliar na sua propagação, um processo que confere a essas plantas um grande sucesso reprodutivo no ambiente terrestre. Ou seja, esse grande sucesso reprodutivo ele acontece justamente por isso, porque através do fruto ele pode fazer uma sequência de novos surgimentos daquela mesma espécie de plantas. Então, essa fecundação, dentro dessa parte anatômica, eu gostaria muito de ter conseguido mostrar para vocês através dos slides que eu preparei, porque teriam essas imagens que facilitariam. Mas eu vou tentar repassar aquilo que eu estou conseguindo visualizar e daquilo que eu consegui entender. Então, essa polinização, ela é o quê? Ela é a transferência do grão de pólen para o estigma. O estigma, ele é a parte superior da flor. Então, quando acontece essa transferência do grão de pólen, pelo vento ou por um inseto que vai lá e faz a sucção daquele pólen, traz até o estigma, pelo estigma ele vai ser o quê? Adentrado à flor. Então, o grão de pólen ele germina e ele forma o tubo polínico, que cresce pelo estilete. Então, olha só, na flor tem o quê? Tem aqui em cima, que é o estigma, aí tem o estilete, que é até onde vai chegar onde? Lá no ovário, onde eu já disse inicialmente que é onde o fruto cresce. Então, 2 núcleos espermáticos descem pelo tubo polínico, Um núcleo espermático fecunda a oosfera, que já é dentro do óvulo, formando o zigoto. O outro núcleo espermático, ele fecunda os núcleos polares, formando o endosperma, que serve de reserva nutritiva para o embrião. Então, já nessa outra parte do desenvolvimento, o zigoto ele divide-se e origina-se o embrião. Então, o embrião ele apresenta a radícula, que é a futura raiz. Ele desenvolve também o caulículo, ou hipocótilo, que é a parte inicial do caule, a plúmula, que é o primórdio da parte aérea, que também pode ser considerada folha e caule, os cotilédones, que são as folhas embrionárias que podem armazenar nutrientes em decotiledôneas,
ou absorvê-los do endospermas, né? Até chegar ao quê? A formação do fruto. Então, esse é o processo da fecundação e do desenvolvimento embrionário, né? Como foi falado aqui atrás, que inicia nessa parte lá, né? Que é o estigma, desce por esse núcleo, né? Que é pelo estilete, e vai formar dentro do ovário da flor o próprio fruto. Então, esses frutos, eles têm características específicas, desde números de semente aos tipos de frutos que podem ser desenvolvidos. Pelos números de sementes, eles podem ter características como fruto monospérmicos, né, que são aqueles que apresentam uma única semente, como o abacate, por exemplo. Quando você consegue abrir o abacate ao meio, você consegue visualizar o que? Apenas uma semente dentro daquele fruto. Mas tem também os frutos polipérmicos, que são aqueles que possuem mais de uma semente. Um exemplo bem característico disso é o mamão, né? Bem fácil acesso e bem fácil de se exemplificar. Temos também os tipos de frutos carnosos, que possuem o pericarpo rico em água e substâncias nutritivas. Nós temos como exemplo maçã, tomate, manga. Nós temos também frutos secos, que possuem pericarpo pobre em água e as substâncias nutritivas, elas concentram-se na semente. Exemplo desses frutos secos, nós temos o feijão, o milho. Nós temos também os frutos agregados, que eles se originam de uma flor com muitos ovários separados. Um exemplo disso é a magnólia. E nós temos também os frutos múltiplos, que desenvolvem-se de inflorescências nas quais os muitos ovários fundem-se e formam uma estrutura única, que é um exemplo bem também comum para a gente, é o abacaxi, né? Então são vários inflorescências que se juntam ali para formar um único fruto. Então, as funções do fruto, elas são proteger a semente, né, que está ali em desenvolvimento. Em alguns casos, auxilia também na dispersão dessa semente, né? Alguns frutos, ele dispersa as sementes para que possa dar continuidade de novas espécies. Ele promove também a propagação e perpetuação dessa espécie. E quando amadurecem, os frutos assumem cores, aromas e sabores que chamam a atenção dos animais. É a estratégia da natureza para usar os animais como dispersores das sementes. Então, pelos animais, essas sementes elas podem ser deslocadas de um ambiente para outro, por pássaros, por predadores ou qualquer outro animal, né? Então, eles podem levar uma semente de um determinado ambiente até outro totalmente diferente e lá aquela nova espécie se propagar. Após ingerir o fruto, os animais soltam as sementes longe daquela planta da qual ela se originou, permitindo que ela cresça em outros locais. Então, assim, eu gostaria de agradecer, foi isso que eu preparei, né? Gostaria muito de ter colocado aqui os slides que preparei, mas que fica aqui o meu entendimento sobre aquilo que foi proposto. De já, muito obrigada.